Olá galera, aqui é a Carol da Leitura Virtual e hoje eu vou trazer pra vocês 50% de leitura de Corte de Névoa e Fúria. Vem comigo, vem! Bom, gente, quem tá me acompanhando no Instagram sabe que eu estou lendo Corte de Névoa e Fúria e que eu estou enlouquecendo com os acontecimentos desse livro. E por isso, e também porque ele é bem grande, eu resolvi trazer um vídeo de 50% de leitura pra contar pra vocês o que eu tô achando dessa mudança tão drástica que teve o rumo da história, né, do primeiro pro segundo livro. Então eu não garanto pra vocês que não vai ter spoiler, tá bom? A única coisa que eu garanto é que só vai até 50%, que o final eu não tenho a menor ideia do que acontece. Porque eu nunca li, então até 50% pode ser que eu acabe revelando umas coisas aí que seria um pouco spoiler pra quem não leu, tá bom? Mas agora é por conta e risco de vocês. Gente, Corte de Névoa e Fúria começa 3 meses depois dos acontecimentos de Sob a Montanha e a Feyre, ela está no castelo junto com o Tamlin e com a corte dela e só que de repente ela se transformou naquela princesinha que cuida das festas, que cuida das roupas, que se preocupa com a mobília, né? O Tamlin, ele não deixa que ela participe dos rumos da parte de defesa do reino, né? Eles estão vivendo um momento legal, um momento bom, porque realmente depois da morte da Amaranta as coisas ficaram melhores, porém eles sabem que tem alguma coisa acontecendo de errado em alguns pontos do reino e tal. Só que a Feyre não sabe de nada que tá acontecendo, porque o Tamlin não conta nada pra ela e não deixa ela ir junto. Agora, a Feyre é uma Grã-Férica, né? Então ela tem poderes, ela é forte, ela é rápida e ela tem os sentidos aguçados. Porém, o Tamlin não deixa que ela saia do castelo. Ela fica muito frustrada, ela tenta perguntar, tenta argumentar, mas ela não consegue. E aí esse comportamento super protetor excessivamente, ele me incomodou muito desde a primeira página, né? Principalmente porque quando a Feyre era humana, quem salvou todo o reino foi ela. E agora ele coloca ela de fora das decisões do reino, sendo que nem existiria reino se não fosse por ela, sabe? E aí ele coloca isso, né, essa excessiva proteção, no medo de perdê-la, no medo de que ela morra, no medo de que alguém use ela para atingir o Tamlin, que agora é muito poderoso, né, porque com a quebra da maldição, ele ficou muito mais poderoso, ele voltou a ser o poderoso que ele era há 50 anos. E aí a Feyre, ela fica muito decepcionada. E o casamento está chegando, né? Ela precisa planejar uma super festa que vai durar dias e noites seguidas para agradar o reino, né? Aquela festa completamente extravagante, fútil e que já até perdeu o propósito para ela, porque virou uma coisa assim mais para mostrar ao reino que tá tudo bem do que realmente um casamento. E além de tudo isso, ainda também tem o medo do Rhysand chegar e cobrar, né, a dívida que ela tem com ele, de passar uma semana por mês com ele lá na corte noturna. Gente, é muito complicado falar, né, dos personagens, mas assim, eu me apaixonei pelo Tamlin lá em Corte de Espinhos e Rosas antes da Feyre. Eu era louca por esse homem, né? Eu achava ele um personagem maravilhoso, eu achava ele uma pessoa incrível e tudo mais. Só que depois que ele começou a ter essas atitudes com a Feyre, eu reparei que realmente ele tinha alguns comportamentos meio problemáticos no livro passado, mas que a gente acabava passando um pouco o pano por causa de que ele tinha sofrido muito com a maldição, porque ele tinha um reino para ajudar, porque ele estava vendo o povo dele ser destruído, né? Então ele era um coração de pedra, então ele tinha alguns problemas, assim, em demonstrar sentimentos e tal. Então você acaba tentando entender o lado dele. Porém, vendo agora como ele tá tratando a Feyre, eu já começo a perceber que, de repente, ele não era, assim, um personagem tão apaixonante quanto eu achava no primeiro. Principalmente porque quando ele contou pra ela sobre a maldição e ele disse que não existia tratado nenhum e que ele realmente sequestrou ela para que ela se apaixonasse por ele de propósito, isso já me incomodou naquela época, sabe? Me incomodou porque ela foi forçada, né? Não foi em defesa dela, porque até então ela tava lá e ele era muito benevolente de ter deixado ela ficar lá em vez de matado ela como era o tratado. Então, de repente, isso mudou,
né? Então isso já me incomodou bastante. E aí algumas atitudes dele, mais incisivas ainda, no começo desse livro, me mostraram que ele estava sendo muito abusivo com ela. E que de repente ele não era exatamente aquele personagem que tinha sido colocado na nossa cabeça no primeiro livro, embora tivesse algumas dicas de que não era tudo isso mesmo. Enfim. No dia do casamento, a Feyre, ela dá uma hesitada. Ela resolve que ela não quer casar, mas não é porque ela não gosta dele. E nem por causa das coisas que ele tá fazendo com ela. Ela não quer porque ela não se acha digna dele. Ela acha que ter matado aqueles 2 féricos em Sob a Montanha, mesmo que fosse pra salvar o Tanlin, fez dela uma pessoa muito má. E fez dela uma pessoa quebrada e que não merecia aquele amor que ela tava vivendo. Então ela dá uma hesitada. E no mesmo momento, o Rhysand aparece pra cobrar a dívida e fala que vai levar ela naquele momento. E aí o Tanlin fica muito louco. Ele pergunta se não pode realizar a cerimônia antes, o Rhysand não deixa. E ele vai embora com ela. E ela fica muito brava, porque ela tá com muito ódio dele, de ter afastado ela, né, da corte primaveril. E principalmente de ter irritado o Tanlin nem naquele momento. Só que o Rhysand vira pra ela e fala assim, viu, eu te salvei. Você não queria casar. Agora você vai falar o que pra ele? Ele viu que você hesitou. E aí a gente começa a perceber que o Rhysand, ele é um personagem muito mais profundo do que ele era, né, que mostrou pra gente em Corte de Espinhos e Rosas. Principalmente porque ela percebe que ele não quer deixá-la no escuro, como o Tanlin quer. Ele quer contar pra ela o que tá acontecendo. Então ele conta da guerra, ele conta dos poderes da Feyre, ele conta do fato da Feyre talvez ser mais poderosa do que todos os grãos-senhores, porque ela tem um pedacinho do poder de cada um deles dentro dela, e ela nem sabia disso. Então, ela começa a se questionar. Muito pouco nesse primeiro momento, mas ela começa a se questionar sobre se ela quer ser aquela pessoa dona de casa, que vai cuidar das festas, das roupas, ou se ela quer ter um papel na história dos féricos. E quando ela volta, depois da primeira semana, pela primeira vez, o Tanlin só se preocupa em querer saber tudo o que ela viu. E, né, pra poder se armar contra o inimigo e tudo mais. E aí ela fica mais balançada ainda, porém pouco, tá? Eu achei até que... É que a gente esquece que ela é muito apaixonada por ele, né? Mas eu queria que as coisas fossem um pouquinho mais rápidas. E o que eu achei muito interessante também foi que o Rhysand ensinou a Feyre a ler. Né, uma coisa que, assim, muito importante que ela soubesse fazer, mas que ninguém lá na corte primaveril pensou na possibilidade de ensiná-la ou de sugerir que ela aprendesse. E aí, depois de 2 vezes, né, que a Feyre vai até a corte noturna e fica lá aprendendo, né, a levantar escudos mentais, aprendendo a ler, escrever, quando ela volta, ela enfrenta o Tanlin. Ela fala que ela não quer ser prisioneira, que ela não quer ficar presa lá dentro e que ela precisa de mais que aquilo. E ele tem um ataque de fúria. Um ataque de fúria, um ataque de pelanca, sabe? E ele destrói todo o escritório com o poder da mente dele. E aí, gente, sério, ela ia ter se machucado muito. Só que alguma coisa, né, naquele instinto de sobrevivência fez ela usar um dos poderes dela, que ela ainda nem sabe que tem, pra levantar um escudo de proteção. E aí o Tanlin começa a pedir desculpas, aquela coisa muito nítida de relacionamento abusivo, sabe? Já fez a maldade, depois pede desculpa, fala que nunca mais vai fazer isso, que vai mudar. E aí ela começa a observar e ver que ele tá mudando mesmo, que ele tá diminuindo os guardas, que ele tá deixando ela ir até a esquina, sabe? Ela começa a ver aquelas pequenas migalhas como uma coisa positiva. E ao mesmo tempo, toda vez que ela encontra o Rhysand lá na corte noturna, ele pergunta o que tá acontecendo com ela. E ela tá sempre mais magra, que ela tá sempre mais abatida, com olheiras. Então a gente percebe que fisicamente a Feyre não tá bem. E aí acontece, né, uma situação que eu achei absurda e ela vai embora. Na verdade ela é resgatada, né, mas ela, depois que ela chega no resgate da corte noturna, ela resolve ficar por lá. E aí o Rhysand pergunta se ela quer trabalhar com ele, se ela quer ficar lá na corte e ajudar a defender Prythian daquela guerra iminente que tá vindo aí. E aí ela resolve conhecer, né, a corte noturna e ela descobre que existe uma cidade maravilhosa chamada Velaris, que é um lugar que ficou protegido da maldição pelos 50 anos, porque ninguém sabia que aquele lugar existia. E aí ela começa a conhecer um outro lado do Rhysand, conhece os amigos íntimos dele, né, as pessoas que estão ali sendo defendidas por ele. E aí ela percebe que ele é muito mais do que aquela máscara de maldade, de indiferença que ele apresentou sob a montanha.
E aí ela começa a conhecer mais ele e conhecer mais os propósitos dele. E eles se tornam aliados, né, em defesa da guerra. Só que uma coisa, gente... Nossa, eu vou descer esse livro aqui que tá dando minha mão, é muito grande, pesado. Só que aí, gente, o Tanlin, ele fica em silêncio absoluto. Eu achei isso muito estranho. Eu li metade do livro, eu terminei o capítulo 32. E até agora, o Tanlin não fez nada pra recuperar a Feyre, pra tentar falar com ela. Eu achei isso mega esquisito, né? O Rhysand, ele é o grão-senhor mais poderoso de Prythian, então talvez isso seja um ponto aí do Tanlin tá se organizando, mas eu achei isso muito estranho. E aí agora eu vou começar com as minhas teorias, que podem estar furadas ou não. Não me contem, espere eu terminar de ler primeiro, tá bom? Primeira coisa, eu estou achando que a Feyre e o Rhysand vão se apaixonar. Na verdade eu acho que essa é meio óbvio. Se é que ele ainda não é apaixonado por ela, porque eu acho que ele já gosta dela já desde Sob a Montanha. Mas não sei ainda, não tive nenhuma prova disso ainda, mas eu acho que sim. E eu acho que eles vão ter o tal do laço da parceria, né, que acontece entre grãos féricos, mas também não sei como que isso vai acontecer. Eu tô muito satisfeita de ver a Feyre aprendendo a dominar os poderes dela e principalmente dela tá visualizando os lugares que ela vai e voltar a imaginar a pintura. Foi uma coisa que se quebrou dentro dela, né? Depois que ela saiu de Sob a Montanha, ela não conseguiu retomar e agora ela tá conseguindo. Eu tô achando muito legal a aproximação dela com os amigos íntimos do Rhysand e ela tá se abrindo, né, pra conhecer aquelas pessoas e pra aprender a confiar nessas pessoas. E a usar os próprios poderes e a usar a ajuda deles para desenvolver os poderes dela. Eu achei isso muito legal. Eu adorei o Cassian e o Azriel. Achei eles dois personagens maravilhosos. Inclusive, no dia que eles foram todos pra casa mortal da Feyre, eu achei incrível a interação do Cassian com a Nesta. E eu estou já shippando, entendeu? Quero muito que dê certo isso. Mas assim, pra essa outra metade, eu tô muito esperando o romance, Feyre e Rhysand, e a reação do Tanlin a isso, com certeza. Eu quero saber também onde tá o Tanlin nessa história, que ainda não tentou uma comunicação, alguma coisa. E provavelmente eles vão entrar em guerra, e eu quero ver todo o poder da Feyre, né, no seu máximo, ela usando e sabendo administrar ele ao seu máximo, porque ela com certeza é uma peça determinante dessa guerra, principalmente por causa de alguns acontecimentos, né, que eu vi agora no começo do livro, sobre o poder dela e sobre ela usar esse poder em relação às cortes, né, um pouquinho do poder de cada um. Achei isso super interessante. E estou muito curiosa também para saber como que vai ficar a participação das irmãs dela nisso, porque eu acho que não vai ser só aquele pedacinho que aconteceu, eu acho que vai ter mais interação, principalmente porque a Nesta vai ganhar a própria trilogia, né, então eu acho que tem mais história dela aí pra gente saber, pelo menos a participação dela ali na história, pra gente saber o que acontece. Ai, gente, eu sei que eu sou bem volúvel, mas estou apaixonada por Rhysand agora. Apaixonada muito mesmo. Eu tô achando ele um personagem incrível. Tudo o que ele precisou abdicar pra poder defender Velaris e pra poder manter aquelas pessoas em segurança, né? O que ele se tornou. Ele fala que ele se tornou a abadia da Amaranta, né? E o quanto ele ajudou a Feyre indiretamente. Ela vai descobrindo partes nessa leitura de coisas que ele fez sob a montanha que na hora ela não tinha reparado que era em benefício dela, mas que manteve a sanidade dela, sabe? Que ajudou ela de alguma forma, além do que a gente já sabia, né? E isso em contraste com o que o Tanlin deixou de fazer sob a montanha, né? É muito claro. Ele ficou sentado do lado da Amaranta o tempo todo, deixando a Feyre, que era só uma humana, brigar por ele. Né, a verdade foi essa. Então, hoje, agora, lendo esse livro, a gente consegue ver com mais clareza, tanto a gente quanto a Feyre. Ela também vê essas coisas com mais clareza. Então, eu achei super, super interessante. Eu tô muito ansiosa pra ler o resto do livro, porque eu acho que agora as coisas vão começar a acontecer mesmo. Toda essa introdução que teve, agora a Feyre tá aprendendo a usar os poderes, e aí vai vir a guerra, e aí quem sabe o romance. E eu tô achando muito interessante. Eu soube que é o melhor livro da trilogia. Eu cheguei na metade, e eu comecei ele faz poucos dias, gente. Eu li muito rápido. Nem parece que o livro é tão grande e as letras são tão pequenas. Mas eu gostei muito, eu gosto muito dos personagens e do universo que a Sarah criou. E eu tô só ansiosa e com a cabeça explodindo de vontade de terminar de ler logo e de saber o que vai acontecer. Aqui atrás, inclusive, fala, né,
que ela vai defender o lar dela e dá a entender depois que você começa a ler que esse lar é Velaris, né? Que ela se sente pertencente da corte noturna. Eu achei isso muito legal. Outra coisa também que eu quero dizer pra vocês, gente, eu sei que vocês já leram até aqui, então já tem alguns spoilers, porém, não leiam a sinopse desse livro, nem do terceiro e nem do spin-off, porque na sinopse tem spoilers do livro, tá? Então, de repente, se você lesse sem a sinopse, você teria experiências melhores e mais chocantes quando começasse o livro, não é mesmo? Gente, se você já leu, não conte spoilers nos comentários, por favor, tá? Porque eu quero todas as surpresas deste livro, certo? Mas deixa aí as suas impressões, o que vocês acharam, o que vocês acham desse livro, da trilogia de modo geral, que eu vou adorar saber, tá bom? Ah, e aqui nos cards eu vou deixar pra vocês o unboxing do meu box novo, que acabou de chegar, da Submarino, e com todos os detalhes dos brindes e tudo mais que vem dentro, aqui nos cards, tá bom? Gente, não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui na semana que vem, tá bom? Um beijo! Tchau, tchau!